Você viveu uma união estável e está se separando? Fica comigo até o fim para saber quais são os seus direitos na partilha de bens. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Andressa Ramiro, sou advogada das famílias e sucessões. É muito comum as pessoas morarem junto com os seus companheiros sem o selo de casamento e nem imaginar, nem passar pela cabeça como que vai ficar a partilha de bens, a divisão dos bens após a dissolução da união estável. Então hoje eu vou trazer respostas para algumas dúvidas bem frequentes para quem está vivendo essa situação. Quais são os meus direitos? O que comprei somente com meu dinheiro terá que ser dividido mesmo quando não assinamos nada em papel? Vamos para a explicação. Ainda que a união estável não se confunda com casamento, para fins patrimoniais gera-se um quase casamento. Isso porque as regras da união estável e do casamento são idênticas para se tratar de questões patrimoniais. Isso porque no casamento, os nubentes, que são aqueles que irão se casar, eles podem determinar o regime do casamento através de um pacto antinupcial. E os conviventes podem firmar um contrato de convivência estipulando aquilo que eles decidirem, o que acharem melhor para ambos durante a união estável. E para que ambos tenham uma eficácia, é indispensável o registro em cartório, tanto do pacto antinupcial quanto do contrato de convivência. Quando os noivos e os conviventes, que são aqueles que vivem em união estável, não fazem um pacto antinupcial antes do casamento ou firmam um contrato de convivência antes da união estável, a lei ela incide automaticamente que aquele casal irá viver sob o regime da comunhão parcial de bens. Pois bem, como vocês já sabem, não é nada comum as pessoas firmarem um contrato de convivência antes de viverem em união estável. Mesmo sem formalidades, sem o regime escolhido por ambos ou sem contrato de convivência, você continua tendo direitos na partilha com o seu companheiro. Então, se você vive ou viveu uma união estável e ela está se dissolvendo, o regime aplicado para a divisão dos bens será o regime da comunhão parcial, ou seja, os bens adquiridos durante o relacionamento, durante a união estável, são considerados que foram adquiridos através de um esforço comum do casal, um esforço em conjunto. E por esse motivo, os bens adquiridos durante a união serão divididos de forma igualitária para ambos os conviventes, sendo então 50% para cada um. Ainda que um dos cônjuges não tenham colaborado financeiramente de forma direta, mas sim de forma indireta. Como seria uma forma indireta? Cuidando da casa, cuidando dos filhos. Existem N outras formas de um esforço comum, tá? Não necessariamente de forma financeira propriamente dita. Portanto, quem vive em união estável e adquirir um bem móvel ou imóvel apenas em nome próprio, saiba que esse bem não é exclusivamente seu, ele será dividido de forma igualitária para o outro companheiro. Ainda, a lei prevê algumas exceções que esses bens não serão repartidos de forma igualitária, sendo elas os bens que são herdados através de herança, quando um familiar falece, um parente deixa por herança determinado bem, aqueles bens adquiridos antes do relacionamento e os bens doados de forma legal, ou seja, uma terceira pessoa resolveu fazer uma doação de um bem, móvel ou imóvel, para um dos companheiros. Sendo assim, o outro companheiro não irá ter direito à divisão desse bem. Vale ressaltar que não somente os bens são partilhados numa dissolução de união estável. As benfeitorias também são partilhadas. Um exemplo do que é uma benfeitoria na prática, né? João casou com Maria, Maria já tinha um imóvel, já tinha uma casa.
No entanto, durante a união estável, eles resolveram construir uma área de lazer com churrasqueira, com piscina, uma área de lazer que super agregou no valor do imóvel, concordam? E então, com o passar do tempo, eles resolveram se separar. O João terá direito à parte da casa de Maria? Não, porque a casa já era de Maria antes deles viverem a união estável. No entanto, João terá direito ao valor da valorização do imóvel com a área de lazer. Então, um profissional se dirigirá até o imóvel e vai falar: olha, com essa área de lazer, o imóvel agora vale tanto. Antigamente, o imóvel valia tanto sem a área de lazer. Então, o valor agregado com a construção da área de lazer em que o João contribuiu financeiramente junto com Maria será dividido para ambos, 50% para cada um. Eu espero de verdade que esse conteúdo, esse exemplo tenha ajudado vocês de alguma forma. E se houver alguma dúvida quanto ao vídeo, deixem nos comentários que eu irei responder com a maior atenção do mundo. Bom, então para concluir, nós vimos aqui que a união estável ela é equiparada a um casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens para se tratar de assuntos patrimoniais, onde haverá a divisão igualitária para cada um dos conviventes, não só dos bens adquiridos juntos, os bens móveis ou imóveis, como também as benfeitorias, as melhorias feitas em imóveis de algum dos companheiros, uma vez que houve esforço comum para adquirir ou contribuir na melhoria de um determinado bem. Além disso, vimos também que a lei prevê algumas exceções quanto à divisão dos bens na partilha da dissolução da união estável, que são os bens adquiridos antes da união, os bens que foram herdados através de um processo de herança, de um testamento, enfim, e os bens que foram doados. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim, o YouTube vai entender que esse assunto é relevante para outras pessoas. Obrigada e até um próximo vídeo.